Então, eu convidei a psicóloga Deise Rosa para estar aqui com a gente. Ela já me aguarda lá no sofá. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que é, Deise, em aceitar ou entender a morte. Você está bem? Tudo bem, dentro do possível. Dentro do possível, né? Eu mudaria a pergunta. Será que é possível a gente aceitar a morte? Compreender aquilo que não é compreensível aos nossos olhos, aos nossos comandos? Eu diria que a gente não aceita, a gente convive. Convive. A gente convive com esta questão toda do viver com um processo de finitude. A gente sabe, é a única certeza que todos nós sabemos. A diferença é que alguns de nós terão a morte anunciada. O que é uma morte anunciada? Uma doença, um tempo em que eu vou fazer um tratamento, que eu vou parar e olhar e refletir algumas coisas. E alguns não têm a morte anunciada, né? Alguns têm a morte Repentina. tomada, né? De repente foi embora, de repente não está mais aqui. Eu saio de casa para pagar uma conta e essa conta fica no ar, né? Eu saio de casa com um monte de coisas na minha agenda para fazer e ser cumprido e de repente agora eu preciso. Eu não estou mais aqui, as pessoas vão precisar remanejar algumas coisas. E tudo isso é muito difícil de lidar, porque nós temos uma dificuldade enorme de perder o controle das coisas. Né? Então, nós humanos queremos o controle. E a morte é aquilo que a gente não tem controle. Conviver com o luto, né, Deise? A gente sempre fala, em outras ocasiões, inclusive, que cada um vivencia esse momento de formas diferentes. Algumas pessoas vão viver essa perda por muito tempo e vão realmente sentir que está guardado ali dentro, mas vão continuar a vida. Tem algumas pessoas que dizem assim, não, eu não consigo. Paralisei. Eu entro trabalhar e eu sempre vou lembrar e aí se paralisa. É uma preocupação que a gente tem que ter com algumas pessoas também, né? Assim, veja, se a gente... Algo que acabou de acontecer, o que é natural? Né? Eu não gosto muito da palavra normal, porque eu acho que o que é normal depende muito. Mas o que é natural? É natural por alguns dias, meses, e para aqueles que eram bem próximos, até anos. Até esquecer, Deise? Nunca. Até acomodar. Até aquela bagunça, aquele sentimento esquisito que está aqui, ele começa a dar uma organizada. A gente costuma dizer que existe o luto agudo, que é esse no primeiro momento, né? Tipo, tá tudo... Eu tô só olhando para isso, eu não consigo olhar para outras coisas, parece que nada mais faz sentido, nada mais é bom, nada mais é agradável. E aí é claro que vai demandar o tempo. Quanto tempo? Depende do tanto de vínculo que eu tinha com aquela pessoa que não está mais. Então, por isso que não existe uma regra. Eu posso ter, né? Então, vamos pegar aqui na TV, todo mundo trabalhava junto, mas alguns tinham mais vínculos do que outros. Aqueles que tinham mais vínculos vão permanecer por um tempo maior com essa ausência muito presente. Alguns que tinham um pouco menos de vínculo e também tem o jeitão com que cada um lida com as suas angústias e dores e saudades, enfim, vai ter formas diferentes de vivenciar. Esse luto agudo, então, é aquilo que toma conta. É como se a gente tivesse assim, uma imagem de um coração tomado de dor, que só olha para aquilo. Depois de um tempo, a gente chama de luto integrado. O que é o luto integrado? A dor existe ainda, mas eu já começo a colocar ali as outras amizades, os outros relacionamentos, o meu trabalho, Você novos vai preenchendo as lacunas. Exato, eu consigo brincar com uma criança e sorrir com ela e não só fazer de conta que tá tudo bem. Eu consigo, talvez, parar de pensar um pouco naquela dor e pensar na questão política, na questão social. Então, eu começo a integrar. O luto deixou de acontecer? Não. É isso que é muito importante. O luto não tem fases. Ele tem momentos em que, ora, eu olho para a dor
e me sensibilizo com ela. E ora eu olho para a vida, para o recomeçar, o ressignificar, o recomeçar nessa ausência. Como que vai ser agora trabalhar sem ninguém batendo no vidro? Né? Como que nós vamos ter que, por um tempo isso vai ficar um vazio e com o tempo a gente vai preenchendo. Então olha só como é fácil as pessoas esquecerem do outro. Não. Se eu criei um vínculo verdadeiro, só mudou de lugar. De aqui fora, que é palpável, para aqui dentro. A pessoa ela muda de lugar. Aí, quando acontece essa mudança, talvez, de palpável para internalizado, é que vem a saudade? A saudade claro. que vai permanecer. Exato. Porque aí a saudade, ela tá florindo, né? Porque aí vontade de estar junto, eu queria estar junto. Porque a saudade é isso, é querer estar naqueles momentos em que foi muito bom. Alguns vínculos que foram vividos, né? E se tem saudade, Tiago, é porque realmente teve situações bem vividas. Né? A gente tem uma frase bem famosa em todos os processos do luto que diz que o luto é o preço do amor. Quanto mais vínculo eu tinha, mais dor eu também terei. Desde então é melhor a gente não amar, porque daí eu não vou sofrer, mas também não vai viver. A beleza que é as trocas, as boas relações, o vínculo verdadeiro. Então, e a gente precisa viver o máximo possível, até porque tudo que nasce um dia morre. No meio disso a gente tem vida, né? E aí nesse tempo. Você falando agora, e é justamente uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta e deveriam se dar muito conta de tudo isso. Aqui nesse espaço agora, conversando com a Deise, a gente não está falando apenas da Sara, da Celeste, mas tantas pessoas que morrem todos os dias e são importantes para tantas pessoas. E aí você se dá conta de que você, como vou usar o exemplo que você usou antes, vai sair pagar uma conta e pode ser que você não volte para casa. É tudo muito instantâneo, pode ser que aconteça de uma hora para outra. A morte pode acontecer de uma hora para outra. E as pessoas deveriam, entre aspas, estar preparadas para isso. Eu diria que assim, Tiago, se morre uma vez na vida, um dia só, mas se vive todos os outros. Algumas pessoas ficam tão querendo ficar preparadas que olham só para a morte, para o perigo. Também não estão vivendo a vida. A gente precisa sim viver para algumas coisas. Por exemplo, como eu quero envelhecer? Se eu tiver o privilégio de envelhecer, né? Eu estou me preparando para isso ou eu estou deixando só a vida me levar? Como eu quero que as minhas relações aconteçam com as pessoas? De qualquer jeito? Ou eu estou realmente fazendo grandes conexões e grandes vínculos? O que é que eu tenho feito da minha existência? Eu tenho realmente olhado para a minha vida, né? Olhado para aquilo que faz sentido. Eu tenho valorizado, porque sim, a morte bate na nossa porta. E aí nós estamos falando com alguns telespectadores que têm aí inúmeras dores e perdas nas suas famílias, porque a morte ela aparece para todas as famílias, né? Então, não é uma coisa que a gente escolhe. A gente não escolhe. Simplesmente o Pedro Bial tem uma mensagem muito bonita que ele fala assim que a morte é idiota, porque ela nos pega desprevenido. E idiota ou não, ela existe, né? E ela deixa muitas dores, rancores, culpas. E o mais difícil de todos é a culpa de não ter vivido. É o luto mais difícil. E esse é o que acaba ficando um luto complicado. Antes você me falou uma coisa assim, cada um reage de um jeito, qual que a gente tem que se preocupar? O que chora mais ou o que chora menos? A gente tem que respeitar o jeitão de cada um. A nossa cultura, a nossa sociedade, ela é muito ruim para isso. Na verdade, a gente não conhece, a gente não tem uma educação para a morte. O que é uma educação para a morte? Entender que para de falar nela. Mas você precisa falar nela nesse momento, então deixa que faço, né? Aí, de repente, você vai ter outra pessoa, por exemplo, do grupo de amigos, aqui nós estamos falando, né, do caso das meninas, mas de outras tantas pessoas, tem pessoas que precisam falar só de coisas boas e dar risada e fazer uma pegadinha e lembrar. E aí outros vão olhar e falar assim, meu Deus, que absurdo o outro fazendo pegadinha com isso. Já tem aqueles que precisam chorar de se escabelar. E tem aqueles que precisam silenciar.
tem aqueles que precisam trabalhar, trabalhar, trabalhar e colocar um monte de coisa racional na cabeça para dar conta de passar os primeiros dias que são os mais difíceis. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. Cada um está usando aquilo que a sua estrutura emocional, que não é tão consciente assim, porque a gente não comanda isso, mas o que a minha estrutura emocional me permite viver, né? Então, alguns permitem chorar horrores e que se dane o que os outros vão pensar. Como tem alguns que, não, o que as pessoas vão pensar? Então, isso também tem a ver muito com a personalidade de cada um, né? O jeitão que a forma com que eu passo a minha vida, de um modo geral, do meu jeito de ser, é também como eu vou passar pelas minhas dores, geralmente. Olha, é sempre um papo muito gostoso, ao mesmo tempo difícil falar de luto, mas eu interpreto a morte de uma forma diferente, talvez um pouco mais fácil de lidar com ela, né? Por isso que, ao mesmo tempo que eu sinto muito a morte da Sara, da Celeste, enfim, mas eu sei que por algum motivo aconteceu, por algum motivo existiu, por algum motivo ela esteve aqui, por algum motivo ela deixou uma filha, por algum motivo existiu para que tudo isso acontecesse. E isso me torna mais compreensível com tudo, tá? Queria agradecer mais uma vez a participação deles. Muito obrigada, eu que agradeço. Sempre muito bom. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no programa. Já já eu tô de volta por aqui.